Ainda nessa sequência, né, de tratamento de erros, a gente vai conhecer uma atividade que é extremamente relevante e importante nas nossas ações, que é a estrutura de Try, Catch, Finally. Então, cria um projeto qualquer, em branco, e a gente só precisa ter o Python para ela. A gente vai procurar por Try Structure. Pode digitar aqui, ou simplesmente arrastar aqui a Try Structure. Você vai ver que ela tem uma estrutura com 3 módulos. O primeiro aqui chamado Try, o segundo chamado de Catch e o terceiro chamado de Finally. Como é que funciona essa estrutura? Ela funciona da seguinte forma: toda vez que eu vou fazer uma ação no robô que eu não tenho certeza de que aquela ação vai poder ser executada, pense o seguinte: eu vou fazer o login num sistema web, esse sistema ele pode estar fora do ar. Eu vou acessar um banco de dados, o usuário e senha podem estar bloqueados. Então, tudo que é externo, que o meu robô vai interagir e que eu não tenho certeza de que eu vou conseguir fazer aquela ação, eu não quero que o meu robô faça a ação e dê um erro de Python e ele simplesmente pare a sua execução. Eu quero que ele continue executando, só que numa execução controlada, em que eu diga exatamente o que ele vai fazer caso dê algum tipo de problema específico como esse. Vamos pensar no seguinte cenário aqui. Eu preciso abrir um arquivo Excel, então eu vou dar aqui um read Excel. Vou instalar aqui o Win32 mesmo, que é um Excel aqui mais simples. Eu vou dar um read Excel. Vou puxar ele para cá. Vou indicar um arquivo qualquer. Pegar um arquivo Excel aqui, aquela lista de exemplo. Ele trouxe aqui as planilhas, eu vou marcar qual que eu quero ler. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou forçar um erro. Digamos que no momento em que eu vou executar um robô, esse arquivo não exista mais, ele não esteja na pasta. Então vou alterar o nome aqui para exemplo old. Então não existe esse arquivo, então é como se o meu arquivo tivesse sido removido lá da pasta. Então o que vai acontecer se eu simplesmente executar a read Excel? Vou até arrastar ele aqui para fora. Se eu tentar fazer essa execução, ele vai dar um erro. Vou remover aqui a try, só para a gente poder fazer passo a passo. Então eu só puxei uma read Excel, apontei para um arquivo que não existe. Se eu tentar executar, o meu resultado vai ser um erro de Excel dizendo que ele não pôde encontrar esse arquivo, né? Não é possível encontrar. Só que pense o seguinte, a partir daqui, nada mais do meu código foi executado. Se eu sou um administrador desse robô, eu nem sei que esse robô não foi executado. Então, por isso, eu uso então uma estrutura chamada de Try Structure. Então, vou arrastar essa Try Structure para cá e vou dizer o seguinte, o robô, vou arrastar aqui para Try dentro do body, tenta executar essas ações aqui. Nesse caso específico aqui, ler esse arquivo Excel. Caso dê algum erro, presta atenção, você não vai parar a execução do robô. O Python não vai dar mensagem de erro e interromper a execução. Você vai pegar esse erro, porque nesse caso eu vou fazer algum tipo de tratamento. Que tratamento é esse? Por exemplo, pode ser abrir na janela para que algum usuário informe o caminho correto desse arquivo. Pode ser, por exemplo, no caso de um robô não assistido, que ele envie um e-mail para o administrador, para o responsável por esse arquivo, o responsável que deveria ter esse arquivo nessa pasta, informando que não pôde ser executada aquela ação, porque o arquivo não estava naquela pasta. Pode ser gravado um log, que é a próxima aula que a gente vai falar sobre log. Então, há uma série de coisas que a gente pode fazer e aí sim podemos até interromper a execução do robô, mas interrompê-la de uma forma segura, sem riscos. Porque imagina o seguinte,
Pensa que o meu robô já abriu uma conexão com o banco de dados para pegar essa planilha Excel e submeter ao banco de dados. Se o robô para a execução, aquele banco de dados vai ficar com conexão aberta, o banco pode ser corrompido, pode acontecer uma série de problemas até de segurança. Então eu vou capturar o erro e se, por exemplo, deu esse erro, eu posso fechar esse banco antes de interromper a execução do robô. Então aqui o céu é o limite de coisas que a gente pode fazer para controlar a execução desse robô. Nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, só para a gente seguir, né, naquela linha, eu vou instalar aqui o pacote tkinter, vou vir aqui em Package Manager, vou colocar aqui o tkinter e vou mandar ele fazer o seguinte, apresentar uma mensagem na tela aqui. Vai ser só um message box aqui, ó. O título, eu vou dizer, por exemplo, tivemos um problema. Tivemos um problema. A mensagem, eu posso colocar exatamente essa mensagem aqui que ele trouxe. A gente já vai fazer, já vai testar e ver se a gente pode, porque como esse X aqui é um objeto, pode ser que eu precise transformar ele em string, mas a gente vai analisar isso ainda. Mas observe o seguinte, vou até alterar já esse texto, vou colocar aqui, arquivo não encontrado. Porque aqui a gente pode fazer qualquer tipo de ação. E o finally? O finally vai ser processo ou passos que o robô vai executar, independente de sucesso ou falha. Então, independente se ele conseguiu fazer todos os passos aqui, ou independente se ele teve que vir para o catch, tudo que estiver no finally, ele vai executar. Por isso, finally não é obrigatório. Então, eu posso até remover esse finally aqui se eu não for utilizar. Lembra que a gente falou? Todo bloco ele precisa ter activities. Se eu não vou ter nenhuma activity aqui no finally, eu posso simplesmente então removê-lo. Então vamos ver como vai acontecer agora. Agora eu vou executar o robô e diferente do que aconteceu, que ele deu um erro de Python e interrompeu a execução do problema, agora ele trouxe a mensagem aqui, tivemos um problema, arquivo não encontrado e encerrou o robô normalmente. Então agora você já conhece mais uma estrutura que você pode utilizar em várias partes da sua automação para tornar a sua automação cada vez mais profissional e durante as aulas próximas a gente vai estar sempre retornando a esses recursos. Então é isso, vamos para a próxima aula.